versículo de número 16. Você possui aí? Quem achou, diga amém. Amém. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Verso 17: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Você diz amém? Amém. Tome seu assento, por favor. Queridos, eu no final do culto voltaria ao lado do meu amigo cantor com alguns materiais que minha esposa mandou. Também é coisa boa, tá bom? Eu não sei qual é o valor da cocada dele, mas como eu sou concorrente hoje, o valor que ele colocar eu vou abaixar o meu material, tá bom? Brincadeira. Então você compre hoje a cocada, eu trouxe os materiais, mas eu já não vou vender não. Deixa o profeta ali se abençoar, tá bom? Deus te abençoe, passa lá, compra a cocada e seja abençoado no nome de Jesus. Eu vou te ajudar a vender, tá bom, negrão? A vitória é nossa, tá bom? Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele faz jus a um tempo muito especial no ministério de Cristo, a saber, um tempo que haveria de antever o episódio da crucificação. Teologicamente, esse capítulo 17 do Evangelho Universal de João é chamado de capítulo da oração sacerdotal ou a oração sacerdotal. Neste tempo aqui, o líder dos apóstolos se vê na responsabilidade de orar em favor de sua vida, dos que estão com eles e aqueles que seriam ainda alcançados. Não é à toa que há 3 aspectos vinculados à oração de Cristo. A primeira, ele reivindicando ao Pai que o propósito haveria dele sido consumado, estava sendo consumado. O segundo, através da vida dos seus discípulos, pedindo para que Deus os guardasse, não os tirasse do mundo, mas os guardasse de tudo aquilo que ocorria de negativo, às mãos do maligno, nesse governo temporal, governo terreno. E o terceiro aspecto vinculado à oração sacerdotal era acerca dos que ainda não seriam recebidos pelo Evangelho da Graça. No entanto, a gente percebe que esse capítulo 17 ele divide-se em pelo menos 4 esboços. Eu posso pregar em 4 mensagens dentro desse capítulo 17, falando acerca da oração feita de Jesus por si mesmo, porque Jesus, em seu modelo doutrinário de vida e relacionamento para com Deus, ele sempre utilizou o método da oração. Isso fica evidente, porque quem não ora é como uma casa sem portas. A gente percebe que antes de todo um grande milagre feito por Jesus, ele antes antecedia este milagre na prática da oração. A gente não percebe, à luz da Bíblia, Jesus orando de dia, mas todas as vezes a gente percebe que o texto relata para nós, mencionado ou dimensionado dentre as 4 referências dos evangelistas, que caindo a noite ou dando a viração do dia, ele sobe ao monte para orar, porque a oração não é para quem tem tempo, a oração é para quem tem prioridade. Se não dá para orar de dia, ora à noite. Se não dá para orar de noite, ora de dia. Por que não aparece Jesus orando de dia? Porque de dia ele faz milagre, atende os enfermos, cura os leprosos e atende a multidão. Já que não dá para orar de dia por causa da demanda dos ofícios, ele ora à noite. Porque a oração não é baseada através da vida de quem tem tempo. A oração, na verdade, é prioridade para quem quer manter-se nesse tempo com a vida de relacionamento. Então ele ora por si mesmo. Depois Jesus ora pelos seus discípulos. Terceiro esboço é que Jesus ora pelos discípulos futuros. E pelo quarto ele encerra a sua oração fazendo um término de oração. Isso é tão forte, porque é o líder ensinando os discípulos aqui a margem da oração, o que lhes mantém de pé, o que é base do seu ministério terreno. Não é à toa, você não verá os discípulos pedindo a Jesus em seu ministério terreno para lhes ensinar a fazer milagres. Você não vê os discípulos de Jesus pedindo como ser próspero, muito pelo contrário, mas você verá os discípulos de Jesus pedindo instruções de como orar. Jesus nos ensina a orar, porque ele entendeu que a base que mantém em plenitude a nossa vida
demasiadamente firme neste tempo está respaldado na oração. Ninguém consegue se manter firme pelo talento, ninguém consegue se manter firme pelas demandas de agenda, ninguém consegue se manter firme porque canta, prega, profetiza ou é usado em algum dom carismático. Muito pelo contrário, o que solidifica a casa na rocha não é a estrutura, não é o tamanho, não é a largura, não é a aparência da casa. O que diz respeito à firmeza que há sobre a casa que foi um dia edificada é onde está a sua estrutura. E o que dá conexão a essa estrutura que nos solidifica de forma demasiadamente a estar firme nesse tempo de muita dificuldade é a prática da oração. Se nós não gastarmos tempo na oração, gastaremos tempo pecando. Se nós não gastarmos tempo na oração, nós gastaremos tempos alimentando as nossas concupiscências carnais. E de todas as narrativas dos evangelistas vinculados ao período de oração, eu gosto do capítulo 17 do Evangelho de João, porque João faz algumas afirmativas vinculadas a essa oração sacerdotal, que também se dispõe em concordância às suas epístolas universais, a saber, dentro de uma questão contemporânea, acreditam-se que o Evangelho de João, junto com as suas epístolas universais, foram exacerbadamente biografados a partir do ano 100 do primeiro século ou no ano 100 depois de Cristo. No entanto, o Evangelho de João, assim como também a Epístola Universal, eles tratam alguma coisa muito parecida dentro dessa paliativa de entendimento, é apresentar Cristo como superioridade em tudo, superioridade à terra, superioridade às tentações, superioridade aos profetas, superioridade aos sacerdotes e assim sucessivamente. Não é à toa que o Evangelho de João também pode ser chamado carinhosamente como o Evangelho da essência ou das 7 metáforas redentoras. É aqui que se é revelado que a mesma essência de Deus revelada ao servo Moisés também estava no Cristo. Como, por exemplo, a expressão eu sou, que dentro da língua semita pode ser traduzido sem ferir nada como eu serei o que vocês precisarem que eu seja. Ele diz no capítulo 1 do Evangelho de João que tudo foi feito por meio dele e sem ele. Nada do que foi feito se fez dando intensidade de sentido a tudo. E se nós pegássemos só essas 7 metáforas redentoras de quem Cristo era, baseado na necessidade de quem o reino queria salvar, já seria suficiente para a gente dar glória a Deus. Como por exemplo, a primeira metáfora redentora está no Evangelho de João capítulo 6, quando ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Observe que toda afirmativa do que ele é, ele se utiliza da mesma verbálica, da mesma palavra, do mesmo padrão de essência revelado a Moisés em Êxodo 3, versículo 14, no cume do Monte Horebe. Então, ele se utiliza da segunda vez, capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Outras 2 vezes, capítulo 10 de João, eu sou a porta. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Capítulo 11, a quinta, versículo 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Capítulo 14, verso 6, ele diz a sexta: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Capítulo 15, a última, e encerra a essência que ele tinha. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Sabendo que Cristo continha a essência, a mesma essência do Deus invisível revelado a Moisés, há também um padrão de relacionamento deixado a partir dessas essências, vinculados à vida de oração. Se pegarmos o paralelo da oração sacerdotal, apresentando quem Cristo é, nós percebemos que a intercessão, ou a súplica intercessória de Cristo pelos seus discípulos é: Senhor, eles não são do mundo assim como eu também não sou. A partir disso, usando essa remonstrância de fala, dá para a gente compreender que Cristo está dizendo que tudo que é servido neste mundo, acerca da vida dos discípulos, não servia, não pautava, não encaixava com a realidade da essência que estava sobre eles. Até porque tudo aquilo que Cristo pratica vem como padrão de princípio e ensinamento de forma aleatória sobre a vida dos discípulos. Ele ensina alguns princípios
que vai fazer com que os apóstolos, depois de Atos capítulo 2, evidenciem em vossos ministérios milagres e prodígios contundentes, mas a partir dos princípios, usando a prática e usando o ensinamento, usando a prática e usando o ensinamento. A gente percebe Pedro e João subindo em Atos capítulo 3 para orar. Não é porque eles são bons, é porque ele entendeu que melhor do que o título de ser cheio no culto é se manter cheio durante todos os dias. E por que eles sobem em Atos capítulo 3 para orar? Porque mesmo Jesus sendo filho de Deus, gastava tempo na prática da oração. Então não é a palavra que convence, é o exemplo que arrasta. Não é a palavra que faz alguém andar, é o exemplo de alguém que faz, que motiva quem está parado a fazer também. Então os discípulos oram no futuro, orariam no futuro, porque no presente tem um líder suplicando de forma intercessória. Essa expressão mundo aqui, ela tem dois entendimentos na linha teológica. A primeira, o mundo vinculado ao termo grego, a classe do termo olã, que quer dizer mundanidade, e a expressão mundo, a raiz do hebraico haret, concupiscência profunda. Se nós olharmos o capítulo 2 da primeira epístola de João, a igreja do primeiro século, a partir do capítulo 2 e do verso de número 15, João vai dar referência do que é este mundo, e também a prova, a fala da oração de Cristo no capítulo 17. Ele diz: não ameis o mundo e nem naquilo que o mundo há, porque tudo que há no mundo, sendo amado por nós, comprova que o amor do nosso Pai não está naquilo que o mundo nos serve. O mundo, como figura de concupiscência, não serve nada mais daquilo que pode nos prejudicar. No entanto, João vai dar, ainda no versículo 16 do capítulo 2 da primeira epístola, a ratificação do sinônimo do que é o mundo que Cristo ora. No capítulo 17 do seu evangelho, a partir do versículo 16, ele olha para a igreja e diz: tudo o que há no mundo são exemplificados em três coisas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, que também tem algo vinculado à ostentação de bens. Então o mundo queria arrancar o relacionamento do povo de Deus, dos discípulos da igreja do primeiro século, baseado dentro dessas três vertentes a ser seguida. E tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Por que João está aplicando que o mundo se resume nisso? Porque quando se trata de jovens com futuro excelente na presença de Deus, o mundo não serve aquilo que pode prejudicar o seu passado. O mundo não serve aquilo que não chama a atenção dos seus olhos. O mundo não serve aquilo que faz pular sua carne. O mundo não trata aquilo que pode gerar um status a partir do que é apresentado. Então Cristo está orando dizendo: Pai, guarda eles, porque do mesmo jeito que eu não sou do mundo, eles têm aprendido a também não ser. Eles não pertencem àquilo que é servido. Se no mundo servem prostituição, eles não pertencem ao mundo. Se no mundo é servido cobiça, eles não servem ao mundo. Se no mundo é servido ficada, eles não são daqui. E como a gente mantém quem vem depois ou quem está recebendo intercessão para se tornar no futuro aquilo que ainda não é no presente? É estar coberto debaixo de uma súplica intercessória. Aí a afirmativa de Jesus é: eles não são, assim como também eu não sou. Em outras palavras, Jesus está dizendo: tudo aquilo que o mundo coloca como banquete para a terra, como banquete no mundo, eles não estão preparados para se alimentar. E por que não? Porque desde o momento em que eu estabeleci o reino dos céus, eu ensino os princípios de palavra, eu ensino princípios de oração, eu ensino princípios de adoração. Pastor, eu não me entendi. O diabo entendeu que para
para paralisar a chamada de Deus sobre a vida da nossa juventude, não é mais necessário arrancar daqui de dentro, pode manter aqui dentro, só basta a gente dividir quem a gente é de verdade. Pode dar glória aqui, mas pode se dividir com o banquete do mundo, pode se alimentar da concupiscência da carne, pode alimentar a concupiscência dos olhos, pode alimentar a soberba da vida, quando na verdade o Cordeiro na oração olhou para os discípulos, olhou ao Pai e disse: guarda eles, não permite com que eles passem, não permita com que eles alcancem o que é servido no mundo. E por que não? Porque senão é retardado aquilo que já está pronto para eles exercerem daqui a algum tempo. Ou você não percebeu que o conflito da carne com o espírito nada mais é do que uma trajetória de alinhamento, para que quando chega o momento de ser servido o banquete espiritual, você realize as mesmas obras daquele que intercedeu para que o mundo não te abraçasse. Eu estou pregando para jovem aqui que foi convidado para programas mais tentadores. Eu estou pregando para jovens aqui que tinha tudo para estar em qualquer outro lugar, mas você não é do mundo. Quem é do mundo essa hora está se preparando para o baile, quem é do mundo essa hora está se preparando para a ficada, quem é do mundo essa hora está doido para comer rodízio, quem é do mundo essa hora está pensando no lanche. E quem não é do mundo, Jeová já separou o culto dessa noite na CBN para dizer: eu estou te guardando mais um pouco, eu estou te separando mais um pouco. Se o diabo acreditou que os banquetes da terra ludibriariam seu coração, ele se enganou. Tem gente que ora por você e você não sabe, tem gente que ora pela sua vida e você não sabe. Me ajude a pregar essa noite. Levante a sua mão mais alto que você puder. Levante isso. Coloque a mão sobre o ombro de alguém que está do seu lado. Coloque a mão sobre o ombro de alguém que está do teu lado. Chacoalha o ombro dele aí, chacoalha aí, incomoda ele e diga para ele: o que a terra serve, passado alguns minutos o prazer passa, mas o que Deus serve nessa noite está me preparando para daqui a algum tempo a presença de Deus me levantar. Eu estou pregando para alguém nessa noite que vai ficar conhecido em Queimados, porque a glória de Deus, ela só levanta quem primeiro se disponibiliza para estar guardado na intercessão da oração. Você não para, você não regride, você não regressa, você não desanima. Quem te fez a promessa é aquele que está no céu. E ele disse: se eu não sou do mundo, tribo de Levi também não é. Se eu não sou do mundo, CBN não é. Quem recebe a estampa, pega na mão de alguém agora, pega. Me dá um pouco mais de retorno aqui. Pega na mão de alguém, por gentileza. Pega na mão desse crente. Levante a mão dele aí, levante. E diga para ele: Deus está te ungindo hoje. Diga: Deus está te ungindo hoje. Diga: Deus está te cercando hoje. Diga: Deus está te cobrindo hoje. O que é servido no mundo não é para nós. O que fazem lá fora não serve para quem Deus levantou aqui do lado de dentro. Eu estou profetizando que a tua renúncia está motivando Deus te levantar, te elevar, te elevar. Deixa eu ver. Quem recebe essa palavra? Aleluia! Deus poderoso! Tudo o que há no mundo, eu já entendi, pastor, que eu não pertenço lá. Me ajuda aí, filho. Isso. Glória a Deus. Tudo que há no mundo, a soberba da carne ou a concupiscência da carne, essa expressão da natureza adâmica podre, que desde o tempo de Cristo já era inclinado. Aí ele entende que quem é do mundo
não pode receber o mesmo tratamento de quem é. A alimentação de quem é de fora é uma, aqui dentro é outra. Verso 17: santifica-os na verdade. E isso é tão atual, porque existem banquetes servidos pelo mundo que aparentemente vem disfarçado de verdades. É aquilo que sociologicamente os sociólogos podem se chamar, renomados e primitivos, chamavam de doutrina do nada a ver. A expressão de concupiscência da carne vinculada à porneia, a expressão prostituição. E tem gente que pensa que prostituição está interligado só à consumação, porque quem não refreia os seus desejos viverá tendenciosamente em quedas. E o que Jesus nos ensina com a oração? A orar ao Pai para que nos livre das tentações. Pastor, mas está difícil. Confesse, porque quem confessa a tentação não confessará pecado. Não é pecado ser tentado, pecado é alimentar. Você está aí, eu estou sozinho? Não tem vergonha a correr. Vergonha é deitar e rolar e depois fingir que nada aconteceu. Não tem vergonha a bloquear. Vergonhoso é conversar o que não deve e depois fazer cara de santidade. Depois querer fazer lelismo. Depois querer falar inimigos é vergonha. A mesa servida pelo mundo é isso. A concupiscência carnal. E qual é a palavra que João libera? Capítulo 1, versículo 7 da primeira epístola, ele diz: não atentais para dar vazão à carne, mas aprendei de que Deus é luz, e importa que aqueles que o adoram estejam na luz, porque se andam em trevas e não em luz, não adoram de verdade. Quer dizer que se tem o coração misturado, adoro aqui dentro e como no que é servido lá fora, eu não estou em trevas mesmo usando a aparência de luz. E se estou em trevas, eu sinto um arrepio, mas não é de verdade. Eu sinto a glória, mas não é de verdade, porque eu estou rachado. A luz não personifica o enchimento de quem eu sou como vaso, mas lá vai uma palavra. Mas aquele que se alimenta do que o céu está servindo, aquele que se alimenta renunciando a concupiscência da carne, capítulo 2, versículo 14: jovens, vós sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós, e já venceste. Se tivesse pelo menos 3 jovens ligados, eu estou profetizando que essa noite Deus está te dando autoridade para bloquear essa conversa fiada. Hoje Deus está te dando autoridade para cortar alguns relacionamentos. Satanás não vai te ver desviado. A glória de Deus te renova agora para que você permaneça de pé, de pé, de pé. Pegue na mão de face. Pegue na prova, na cheia. Pegue na mão, eu estou sentindo Deus aqui. Pegue na mão dele, pega. E diga para ele: 5 minutos de prazer não vale mais do que a presença. Diga para ele: 2 horas de WhatsApp não vale mais do que a presença. Reação do Instagram não vale mais do que a autoridade. O diabo fica dele. Quando a gente é jovem, mas é cheio, é jovem, mas pisa na cabeça, não tem medo do diabo. Olha aí, eu estou profetizando: sai da frente, Satanás. Nós estamos de pé, de pé. Pegue na mão. Tem uma glória que nos envolve aqui. Caloche.
Uribe, faça live. Alguém disse, os cultos de jovens já não é mais como antes. Sai pra lá, culto de jovem, tá igual a CBN. Não é luz colorida, não é cortina de fumaça, é poder, é palavra. Entra, seja renovado agora. Hoje é noite de decisão. Ou você toma posse do alimento espiritual, ou você se assenta de vez no banquete do mundo. Pastor, Deus me entende, mas não aceita. Concupiscência dos olhos, eles não são do mundo. Se não são, por que os olhos? Porque os olhos são a janela da alma. Só é revelado o que a gente tem dentro de casa a partir do que a gente deseja. Porque quando o assunto é reino dos céus, se o olho faz pecar, fica sem janela. Aleluia. Vinculado a esse contexto que a gente caminha, os olhos como vivente em suas concupiscências, trabalha a gana de querer aquilo que Deus não quer. Então eu sou motivado a viver por um sentimento chamado pelos sociólogos de pecado capital. Quem está comigo, diga amém. Amém. O que os olhos trazem como perigo através das concupiscências de desejar aquilo que Deus não quer que eu obtenha? Avareza, vaidade e inveja. O que é avareza, pastor? Possuir ou desejar possuir mais do que aquilo que eu necessito. O que é vaidade? Querer ter para que alguém enxergue que eu tenha. O que é inveja? Bloqueio do que eu tenho para viver querendo que os outros possuem. Então o mundo serve, não dá só para viver com isso. Então você passa a desejar aquilo que não é para você. Dentro do padrão de santidade, quero mais. Ele dá receita. Santifica-os quem não é do mundo. Na verdade, pois a tua, eu não sei quem vai pegar, mas se pegar reage. A palavra tem o poder de equilibrar as necessidades que todos nós possuímos, de obter aquilo que Deus deseja que tenhamos, e também mantém o equilíbrio do freio para que a gente não tome nas nossas mãos aquilo que Deus não deseja que a gente tenha. Pastor, mas Deus não abriu a porta ainda, eu desejo trabalhar. O problema não é Deus que não tem poder para abrir, o problema é a sua estrutura que ainda não está preparado para lidar com o salário. Pastor, eu estou encalhado há muito tempo e Deus não me dá um varão ungido. O problema não é Deus que não quer que você namore, é você que não tem estrutura para assumir um relacionamento, porque se assumir um relacionamento toma um lugar que Deus já está perdendo sem você ter namorado. Você está percebendo aí a intenção da parada? Pastor, mas se Deus não me dá, dá para todo mundo. Fulano de tal desencalhou, já noivou, preparando para casar. Quando o assunto é santificação, cada um tem o seu tempo de tomar posse do seu milagre. Se não chegou para mim, é que Deus não quer que eu tenha. Se a porta não abriu, é que a porta não é minha. Se eu não entrei, quer dizer que o espaço não é meu. O diabo quer operar através da ansiedade. E o que é ansiedade? Síndrome do porvir. Eu não tenho, mas eu quero. Não casei, mas eu quero. Não trabalho, mas eu quero. E a ótica de Deus? Se a
palavra me santifica no tempo determinado para todas as coisas de baixo. Pegue na mão desse crente, pegue na mão desse crente, vai apertar bastante o contexto, pegue na mão desse crente, chacoalhe a mão dele e diga: todo mundo que alimenta os olhos, diga, todo mundo que alimenta os olhos, faz fofoca pra ter. Todo mundo que alimenta os olhos, inveja para obter. Todo mundo que observa o alimento dos olhos, ele puxa tapete, ele fala mal, ele calunia, ele inventa, ele critica, mas cantou. Aí quem está alimentado pelos olhos diz: cantou, mas desafinou, pregou, mas errou o versículo. Quem a gente é santificado pela palavra, é fariseu para medir quem cantou certo, quem cantou errado. Afinal, Satanás, o que é meu vai chegar na hora certa, na hora certa, na hora. Levante a mão. Aleluia. Levante a mão, levante. O diabo pensou que você ia se precipitar. O diabo pensou que você ia passar o sinal. Deus está dizendo: eu estou preparando para os obedientes o acesso do ambiente da ordem. Alguém pensou que tu vai ficar desse jeito pro resto da vida, e Deus está dizendo: não, ele sabe que eu já preparei no tempo certo a universidade, eu já preparei no tempo certo o emprego, eu já preparei no jeito certo o namoro, o noivado. Sai da frente, Satanás, agora é para última casa, agora é para última casa, vai ser maior. Eles não são do mundo. Lição e última, aí a gente fecha, que o mundo deseja para nós, soberba da vida. Vou melhorar para ver se alguém dá um glória a Deus. Aonde está vinculado a soberba da vida? Não está no ter, está no status. E é perigoso, porque o problema não é cantar, é porque canto. A gente chega lá. Não é porque prego, ou melhor, não é por pregar, é porque prego. Apareceu esses dias para mim um corte de um pastor há 25 anos atrás dizendo: chegará um tempo que as igrejas desejarão pregadores que ensinem, ensinadores que preguem. Qual é a verdade que está por trás? É porque eles entenderam que o serviço ao reino pode gerar visibilidade em quem é usado. A gente chega lá. E aonde entra a soberba da vida? Quando eu esqueço do propósito pelo like. Então eu deixo de pertencer a Deus para se tornar refém ao produto que o mundo quer ver. Aí se o mundo quer ver alguém que pregue, mas dança TikTok, tem gente que está dançando para agradar o mundo. Aí se o mundo quer ver alguém colocando nada contra, mas medindo quantas agendas tem no mês para fazer a polarização da pertencente do produto que o mundo deseja abraçar, alguém coloca, se esquecendo que quando a palavra santifica, nós não trabalhamos por um serviço, mas vivemos por um propósito. Aleluia! Se eu não vivo por um propósito, eu só existo. Se só existe, eu quero agradar quem me rodeia. Qual é a prova disso, pastor? O seu pai e sua mãe trabalham para te dar tudo do bom e do melhor, e quando ele consegue te dar um telefone, passado algum tempo você não se agrada, porque para agradar os amigos você quer o 14, o 7 não serve. Aleluia!
Você quer o 15, o 8 não serve. Você quer o 13 Pro Max, porque o 11 não serve. Por que não serve? Não, é desatualizado. É desatualizado ou você quer status? É porque no meio só serve quem tem da última geração. Olha aqui pra mim, meu pai me disse uma vez, eu disse: papai, eu quero um telefone. Na época era o famoso Motorola V3. Quem tinha dominava o ambiente. Ele disse: você quer? Eu disse: quero. Ele disse: mas como eu sou teu pai, eu não sou obrigado a fazer o teu querer. Você não precisa disso agora. O que você precisa é criar estrutura para que quando você possuir, o que você possui não tome o seu coração, não te domine. Pastor, mas se eu não possuir, alguém vai me ter como humilde, que te tenha como humilde. Quem disse que humildade é não possuir? Humildade é ter e viver como se não tivesse. Humildade é ter dinheiro, mas o dinheiro não me faz. Humildade é ter amigos, mas eu sou do... Meu Deus, olha lá. Pega na mão de um crente ali, pega na mão dele, pega na mão dele, pega na mão dele, pega na mão dele aí, chacoalha a mão dele aí, chacoalha. E diga pra ele: para agradar os outros, você está se perdendo. Para caber no amor dos outros, você está perdendo de Deus. Para caber na vida dos outros, você deixou Deus de lado da sua vida. Mas essa noite, nós somos vasos da mão do reino. Ele quebra e faz de novo. Quebra, faz de novo. Fica de pé comigo, por favor. Oh, aleluia. Dê a mão para esse crente e não solte. Dê a mão para ele. Dê a mão para ele. Ei. Dê a mão para esse crente. Se tenho a minha vida baseada na soberba da vida, quero impressionar e não cumprir propósitos. E o que o diabo entendeu sobre a juventude é que a gente tem a necessidade de ser elogiado o tempo inteiro. Você não é o que alguém diz que você é. Você é aquilo que Deus te gerou para ser. Pastor Robson, talvez o Felipe pegou essa ideia. Eu vim de um tempo que para alguém pregar a palavra, irmão, tinha que ser casado. O senhor pegou isso, chefe? Pegou, não pegou? Porque jovem não tinha oportunidade para falar em cultos oficiais. Mas não dá para esconder aquilo que a oração de quem veio antes da gente tem potencializado em nós. Eu fui pregar em uma igreja e um moço de 84 anos olhou para mim e disse: filho, a minha oração é que você não pare. E o Espírito me visitou depois dessa afirmativa e disse: nunca foi sobre o seu esforço. Ei, Pedro, você só ganha 3.000 almas depois de cheio, porque quando você pensou que estava para sofrer as dores de Cristo, Cristo já tinha entrado em guerra com o diabo para a tua vida não ser cirandada. Não é sobre a sua força, é sobre quem tem joelhos dobrados intercedendo pelo teu futuro. Ah, se tivesse pelo menos 3 ligados aqui para receber. Eu estou profetizando no nome de Jesus que esta igreja vai ganhar mais um sem perder nenhum. Eu vou de novo, eu estou profetizando, pastor Robson, que dentro dessa juventude aqui vai ter pastores de congregações da CBN. Eu estou profetizando que diante de nós, glória a Deus, o legislativo da nossa nação vai ter desembargadores aqui, advogados, médicos que estão ouvindo a minha voz. Pastor, a minha mãe não tem dinheiro, mas a oração traz a existência. Aquilo que o mundo não
Imagine os discípulos orando à parte, eles de mãos estendidas, dizendo: assim como eu não sou daqui, eles também não são. Santifica-me a mim para que eles sejam santificados. Glorifica o teu filho para que o teu nome seja glorificado. Deus está dizendo: eu estou quebrando algumas palavras liberadas. Tem gente que entrou aqui já era para ter rompido mais no rompo, porque acredita mais no que falam do que o que Deus já liberou. Mas essa noite a palavra de quem intercede por você está rompendo. Tem maldições hereditárias que estão caindo esta noite. Você não é do mundo. Pastor, meu pai morreu de cirrose. Você não vai acabar na cachaça. Deus tem promessa com a sua vida. Pastor, minha mãe já divorciou 4 vezes. A maldição do divórcio não te alcança. Com quem você casar, você vai para a glória. Você vai construir família, você vai ter um futuro de... Pastor, na minha casa ninguém terminou o ensino médio. Eu profetizo no nome de Jesus que Deus vai te colocar com os pés na universidade. Irmão, você está devagar demais aí. Eu estou profetizando no nome de Jesus. Pastor, na minha casa todo mundo engravidou antes do casamento. Contigo vai ser diferente. Ninguém vai te levar para a cama sem antes te honrar no altar. Sem antes te honrar no altar. Sabe qual é o maior problema da gente? É que a gente está dividido entre as mesas que a gente se alimenta. Não, hoje eu comi na de Deus, mas amanhã eu vou comer na do mundo. E Deus está dizendo: hoje é noite de decisão. Para que a cobertura da minha intercessão te alcance, como filho de Deus, você não pode mais participar do que é servido lá. Nós não somos daqui. E muito em breve ele vem para arrebatar quem é lá, de lá, de lá, de lá. Quando ele deu a planta a Noé da arca, ele disse que a porta e a fechadura ficará do lado de fora. Por quê? Porque sou eu que fecho a porta. Eu quero 3 tipos de animais dentro da arca: que voam, que andam e que rastejam. Enquanto os animais designados por Deus não entraram, a porta não fechou. Por quê, pastor? Porque para ser salvo e se alimentar do banquete, assim, tem gente que vem voando, tem outros que vêm andando. Mas Deus está dizendo: eu ainda estou esperando você, nem que seja se arrastando. Você não pode continuar no mundo. Nessa noite tem alguém que ouviu essa palavra e deseja voltar para os caminhos do Senhor.